Você já se perguntou se os animais conversam entre si como a gente? E se eu te dissesse que elefantes podem ter nomes e que estamos à beira de usar inteligência artificial, tipo um chat GPT para bichos, para finalmente entender o que eles tanto falam? Prepare-se, porque vamos mergulhar num mundo onde a ciência está tentando decifrar os segredos da comunicação animal, e as descobertas são de cair o queixo. Será que um dia vamos bater um papo com um golfinho sobre o amor? Fique ligado! Lá nos anos 80, eu percebi algo intrigante. Às vezes, quando uma elefanta chamava um membro de sua família, apenas um indivíduo respondia, enquanto todos os outros ignoravam o chamado. Então, ela chamava de novo, e um elefante diferente levantava a cabeça e emitia um urro bem alto. Essa é Joyce Poole, que estuda elefantes africanos e sua comunicação há impressionantes 50 anos. Comecei a pensar, ela conta. Bem, talvez eles tenham uma forma de direcionar um chamado para um indivíduo específico, mas não tínhamos como detectar isso. Décadas depois, ela se uniu a Mickey Pardo, que elaborou um estudo a partir dessas observações. Fui a campo, diz Mickey. Gravei chamados com observações comportamentais cuidadosas. Sabíamos quem fez cada chamado, para quem era direcionado, o contexto. Eles transformaram as informações acústicas das gravações em uma longa sequência de números, junto com os dados que Mickey coletou. Alimentaram quase 500 chamados diferentes como este em um modelo estatístico. E o resultado? Quando apresentado a estrutura acústica de um novo chamado, o modelo conseguia prever quem era o receptor com uma precisão muito maior do que o acaso. Em outras palavras, uma evidência que sugere que os elefantes da savana africana dão nomes uns aos outros. Quando postamos no Facebook, lembra Joyce, alguém respondeu dizendo que a Terra tinha acabado de se mover um pouquinho. E acho que isso é verdade. Este é apenas um exemplo de como o aprendizado de máquina está decodificando complexidades na comunicação animal que os humanos, sozinhos, não conseguem detectar. E agora, alguns pesquisadores de IA querem dar o próximo passo: usar modelos de linguagem grandes, como os que alimentam chatbots, mas construídos para a comunicação entre espécies. Já imaginou perguntar a uma baleia sobre o amor? Ainda há muito a aprender sobre as baleias. Quando os pesquisadores estudam a comunicação animal, geralmente usam alguns métodos. Gravam suas vocalizações, observam e documentam o comportamento e o contexto em torno desses sons, e às vezes reproduzem os sons para medir a resposta do animal. Todas essas áreas já estão sendo impactadas pela IA. As gravações de campo raramente soam limpas. Geralmente são vários animais vocalizando ao mesmo tempo em um ambiente barulhento. É o famoso problema da festa de coquetel, um desafio comum na pesquisa animal. Mas o aprendizado de máquina resolveu um problema semelhante no reconhecimento da fala humana. Pesquisadores de IA treinaram um modelo chamado Deep Karaoke, com muitas faixas musicais onde instrumentos e vocais foram gravados separadamente, e também com as faixas mixadas, até que ele conseguiu separar instrumentos e vocais em novos clipes de música. Recentemente, tiveram sucesso aplicando algoritmos semelhantes a gravações de sons de animais. Isso significa que você pode pegar um clipe de um grupo de macacos e isolar um chamado discernível. Os pesquisadores também podem começar a usar IA na forma como utilizam reproduções de som em campo. Você já deve ter visto modelos de IA que podem ser treinados com muitos exemplos de uma gravação de som e depois gerar uma nova versão única dela. Pesquisadores de IA estão começando a desenvolver modelos semelhantes para gravações de animais. Todos esses são tipos de aprendizado supervisionado, o que significa que o modelo é treinado com muitos exemplos rotulados por humanos. No estudo dos nomes dos elefantes, os pesquisadores conseguiram alimentar o modelo com suas observações, o que, junto com os dados sonoros, os ajudou a detectar algo nos chamados dos elefantes que não conseguiriam apenas com a observação. Você precisa anotar muitos dados, explica Yossi Yovel,
que treinou um modelo estatístico com 15.000 vocalizações de morcegos frugívoros egípcios. O modelo conseguiu identificar o emissor do chamado, o contexto, sua resposta comportamental e a quem era dirigido. E nós os anotamos manualmente, diz Yovel. Já estou dizendo que isso é uma restrição do estudo, porque talvez estejamos perdendo algo. Somos humanos, não somos morcegos. E esse é o problema com os modelos de aprendizado supervisionado. Eles são limitados pelo que nós, humanos, já sabemos sobre a comunicação animal para rotular os dados de treinamento. E, convenhamos, não sabemos muito. É por isso que alguns pesquisadores de IA dizem que os modelos autossupervisionados têm o maior potencial para decodificar a comunicação animal. É assim que modelos de processamento de linguagem natural, como o ChatGPT, são treinados. Em vez de exemplos rotulados por humanos, eles são treinados com uma grande quantidade de dados não rotulados e, então, podem organizá-los de acordo com padrões e categorias que detectam por conta própria. No exemplo do ChatGPT, ele aprendeu com todos os livros, sites, feeds de mídia social e qualquer outra coisa que conseguiu raspar da internet, chegando às suas próprias conclusões sobre como a linguagem funciona. Toda linguagem tem uma forma que a IA descobre, afirma Asa Raskin, cofundador do Earth Spaces Project, uma das poucas organizações que querem construir modelos como este para a comunicação animal. O que ele quer dizer com linguagem ter uma forma? É que os modelos de linguagem são construídos a partir das relações entre as palavras. Palavras com significados semelhantes são colocadas próximas umas das outras. Palavras que compartilham uma relação, compartilham uma distância e direção. Então, homem está para rei, assim como mulher está para rainha. Esta é a forma de todas essas relações entre as 10.000 palavras mais comuns da língua inglesa, visualizada aqui pelo Earth Species Project. Achatada, parece algo assim. Algo realmente milagroso aconteceu em 2017. Pesquisadores descobriram que você poderia pegar a forma de qualquer idioma e combiná-la com a forma de qualquer outro idioma. E o ponto que é, cachorro acaba no mesmo lugar. Essa ideia de que palavras semelhantes podem ser localizadas em outros idiomas, aproximadamente no mesmo lugar, é o que dá ao Earth Species Project a esperança de que poderíamos fazer uma versão disso para a comunicação animal. Fazer uma tradução sem precisar de exemplos, sem precisar de uma pedra de Rosetta. Isso é complicado, no entanto, porque sabemos que os animais não se comunicam apenas com som, mas também com outros sentidos. Mas Asa ressalta que podemos aprender com o fato de que modelos de geração de imagens como DALL-E e Midjourney são construídos sobre a mesma estrutura de modelo de linguagem grande usada para texto. Acontece que por trás dos panos são novamente esses tipos de formas. Há a forma que representa o som, a forma que representa as imagens. Essas duas formas são alinhadas, e agora você pode traduzir entre imagens e texto. A expectativa deles é que os pontos onde a comunicação dos animais não humanos se alinha com a nossa nos dirão ainda mais sobre o que temos em comum. Golfinhos se olham em espelhos e se reconhecem. Elefantes também. Isso é um tipo de autoconsciência. Uma preocupação com este plano está relacionada a uma etapa do aprendizado autossupervisionado chamada validação, o que significa que os humanos ainda precisam refinar esses modelos avaliando suas respostas. Como faríamos isso em uma comunicação tão estranha à nossa? Também podemos ter expectativas muito altas sobre essa sobreposição ou sobre a capacidade de ter uma conversa com um animal não humano em uma linguagem compartilhada e sobre experiências compartilhadas. Ei, Kurt, como vai, cara? Então estou prestes a traduzir isso para um miado. Nós dissemos oi, 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 oi. Sabe, da próxima vez você quer dizer, como vai você? Não acho que os humanos devam ser considerados mais importantes do que outras espécies, mas isso não significa que não haja utilidade em distinguir,
entre linguagem, que é esse comportamento muito específico que, pelo menos com base no que sabemos atualmente, parece ser único aos humanos e outras formas de comunicação. Para construir esses modelos, o primeiro passo é coletar muito mais dados sobre sons de animais do que existe atualmente. E então, estou atualmente montando um banco de dados com todos os chamados individuais, diz um pesquisador. Então, perto de 10.000 registros nisso, o que é muito pequeno, na verdade. Ao redor do mundo, pesquisadores de animais estão no meio de um esforço massivo de coleta de dados, marcando e gravando animais com vídeo, som e dados espaciais, para alimentar esses modelos sedentos por dados. O tempo dirá se a verdadeira comunicação entre espécies será facilitada pela IA. Mas os pesquisadores esperam que as descobertas ao longo do caminho continuem a ter um impacto em nossa apreciação e proteção das espécies com as quais compartilhamos o planeta. Não somos os únicos no planeta que podem se comunicar, que se importam uns com os outros, que têm pensamentos sobre o passado e sobre o futuro. Eles também têm o direito de estar aqui e uma razão para estar aqui. E aí, que jornada incrível pelo mundo da comunicação animal e o potencial da inteligência artificial, hein? De elefantes com nomes a ChatGPTs para baleias, a ciência está abrindo portas que antes pareciam pura ficção científica. Será que um dia realmente bateremos um papo com nossos amigos de outras espécies? O que você acha que os animais diriam se pudessem conversar conosco? Deixe sua teoria mais maluca nos comentários abaixo. E se você curtiu essa exploração fascinante e quer continuar descobrindo os mistérios da ciência e da natureza, não esquece de deixar aquele like curioso e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aventuras pelo conhecimento. Até mais!